Agô Exu, Laroiê. Olá a todos e todas, Mãe Flávia Pinto aqui para mais um podcast e o de hoje especialíssimo com ninguém mais, ninguém menos que professora, doutora Helena Teodoro, enredo da Escola de Samba Paulista, Mocidade Unida da Moca. Eu tive a oportunidade de estar nesse desfile e ela está aqui para conosco, nos ensinar um pouco mais sobre o samba, sobre a questão das mulheres, sobre a questão racial, e eu tenho certeza que vai ser um programa especialíssimo. Professora Helena, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Mãe Flávia Pinto, é uma honra e um prazer enorme estar aqui com você, e por que não dizer que coisa mais importante do mundo é gente, você é gente muito especial. E para falar de quem? De nós, mulheres negras. Exato. Do legado da nossa história, né? Deixa eu lhe apresentar, porque é importante esse protocolo, afinal de contas é uma trajetória, e é uma trajetória inspiradora para mulheres como eu e muitas outras que vão usar Helena Teodoro como referência bibliográfica, como referência de vida, né? Então, professora Helena Teodoro, ela disse, não precisa essa apresentação toda, mas ainda que a gente corte alguma coisa, a gente precisa dizer, porque é orgulhoso a gente saber do tamanho, né, da sua magnitude intelectual, da importância. Então, professora doutora Helena é mestranda em educação, é pós-graduada em tecnologia educacional na Alemanha, tem curso de graduação em pedagogia, em ciências jurídicas e sociais, doutora, a primeira doutora a concluir filosofia, né, para poder trabalhar a tese. Eu anotei aqui, vocês me desculpam, é ao vivo. Primeira mulher negra doutora em filosofia, com o tema Terreiro de Candomblé como espaço filosófico e cultural. Atualmente é professora de pós-graduação em História Comparada, leciona graduação de História e integra a coordenadoria de experiências religiosas tradicionais africanas, afro-brasileiras, racismo, intolerância religiosa. Está também no Laboratório de Experiências Religiosas da UFRJ, é conselheira do Fundo Elas, o único fundo brasileiro de investimento social voltado exclusivamente para a promoção do protagonismo de mulheres negras, né? Foi coordenadora do Comitê Pró-Equidade de Gênero, Raça e Etnia da Casa da Moeda do Brasil, professora auxiliar na Universidade Estácio de Sá, foi coordenadora de pós-graduação de figurino e carnaval da Universidade Veiga de Almeida, participou da comissão julgadora de Prêmio Nacional jornalista Abdias Nascimento, vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos do Negro, vice-presidente do Fundo Elas, atuou como jurada no Estandarte de Ouro do Jornal o Globo, enfim. É uma trajetória, eu vou parar porque eu quero muito ouvir, mas é muito importante para a gente saber sobre esse percurso todo, sobre a dedicação voltada para uma série de pesquisas que a senhora se dedicou. E eu queria, antes de mais nada, né, o tema do nosso programa, eu esqueci, fiquei tão emocionada que esqueci de dizer, as mulheres no samba, né? A gente vai ouvir professora falando sobre isso. Então, para falar de mulheres e para falar de samba, como é que foi, brevemente, assim, a sua trajetória, a trajetória da senhora até chegar nesse lugar de doutora, de inspiração para todas nós? Bom, essa trajetória, e aí eu digo para você que ser mãe é algo muito especial na vida das mulheres, porque Sim. Só nós podemos ter essa honra de gerar gente. Privilégio. É um privilégio, né? Eu tive uma mãe maravilhosa, que era intérprete de inglês, e era uma pessoa muito artista, tocava piano, cantava. Maravilha. E era um ser humano incrível. O meu pai era economista, e um cara de esquerda que gostava muito de lutar pelos direitos humanos. Então, eu fui criada como uma neguinha de classe média, voltada para acabar com as desigualdades do mundo, e eles disseram, inclusive, que tinham programado ter uma filha só para poder me dar condições de ter as melhores escolas, a melhor formação, e entender a nossa responsabilidade como negros que tinham um teto sobre a sua cabeça e condição de boa alimentação e escola, que a grande maioria da população negra não tinha esses privilégios. E que era a nossa obrigação
trabalhar em relação a essa mudança no nosso país. Isso, eu nasci em 1943, eu completei 80 anos no ano passado, e tem sido uma proposta de vida, porque eles criaram o Renascença Clube. Desde muito pequena, eu fui acostumada a ver a luta do Abdias do Nascimento com o Teatro Experimental do Negro. A minha mãe era amiga de Léa Garcia. O meu pai me levava aos concertos para a juventude no Teatro Municipal, me contando a história de Dona Mercedes Batista, a dificuldade de ser uma mulher negra, única bailarina do Teatro Municipal. Eu tive contato com a orquestra do maestro Abigail Moura, que era uma orquestra que influenciou todas as orquestras de samba do Rio de Janeiro e do Brasil, e que trazia as nossas cantigas africanas, os nossos viçungos, os jongos, os cantos de umbanda e de candomblé. A orquestra do maestro Abigail Moura mostrava instrumentos africanos e falava de toda uma linguagem musical muito pouco conhecida no nosso país. E isso me deu um embasamento muito grande, porque papai também era estudioso, junto com a mamãe, de cultura negra no Brasil, e o contato da minha mãe com os negros americanos me possibilitaram ter uma visão bem mais ampla das nossas raízes de base africana e de entender que os negros americanos estavam voltados para a religião muçulmana porque vinham de países africanos muçulmanos, diferentemente do Brasil, onde grande parte dos países estavam ligados às religiões de matriz africana. E entendi muito cedo que o pessoal do Rio de Janeiro vinha basicamente de Angola, o pessoal da Bahia, basicamente da Nigéria, era um Queto, o pessoal banto do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, o meu avô veio do Congo, que era banto também, mas um outro país diferente de Angola, que deu muitos elementos para o Rio de Janeiro. O pessoal do Maranhão, e o papai foi diretor de orçamento hospitalar do INSS e percorreu o Brasil todo. E tinha amigos no Maranhão, na Bahia, no Rio Grande do Norte. E o pessoal do Maranhão, eu sempre fui muito atraída pelo boi do Maranhão. Sou louca para conhecer o Maranhão. Pelo maracatu do Recife. Sou louca. E os amigos do papai diziam que eles eram ligados ao Benin. Então, desde muito cedo, eu entendi que a comunidade negra era uma comunidade múltipla, multidiversa, vendo né? de diferentes países africanos, com diferentes tradições, apesar de todos serem de religião tradicional africana, na sua língua e no seu território. O negro americano era proveniente de países africanos que eram muçulmanos. Então, daí, o pessoal negro norte-americano adotar nomes árabes. Sim. Como o Hamed Ali, Sim. não é? E vários outros elementos dos Panteras Negras, e deles falarem Suahili. A conversão de Malcolm X, né? A essa conscientização dentro da cadeia, né? Em função das suas Sim. próprias origens. Sim, sim. E uma coisa muito interessante é conhecendo, dentro do movimento negro, o professor Carlos, da Universidade Federal do Maranhão, e saber que ele tinha um conjunto de música muito ligada à Jamaica, Sim. muito ligada ao Caribe, eu fui entender que o reggae jamaicano era de um povo que também veio do Benin. Sim. E aí a grande atração do pessoal do Maranhão pelo reggae e o contato do pessoal da Jamaica com o tambor de mina e o bumba meu boi do Maranhão é porque todos dois vieram de um mesmo território da mesma região africana, geográfica, da mesma origem todos étnica, eram né? basicamente vindos do Benin, do antigo Daomé. E isso me dá um nervoso danado quando as pessoas dizem não, porque os negros no Brasil... Os negros no Brasil... De que Brasil, né? E de que país africano? Uhum. Inclusive, o samba carioca é uma junção do jongo, que é a manifestação de ancestralidade africana de Angola, com o samba de roda da Bahia. Exatamente isso que eu quero lhe perguntar. É uma manifestação da Nigéria. Então, quando Tia Seata vem de Salvador para o Rio, ela canta o samba de roda da Bahia.
Sim. E ela encontra o jongo que veio de Angola. E é da junção desse samba de roda de um país africano com o jongo de outro país africano que a gente tem o samba carioca. Exato. Quero lhe ouvir. Vocês já viram que é potência pura, né? Essa nossa querida e maravilhosa professora, doutora Helena Teodoro. Eu queria destacar na sua fala a importância de ser criada, né, por pais com consciência racial, o que a gente hoje chama de letramento racial, né, de entender a importância da educação e dessa consciência, de posicionar a senhora, enquanto ainda menina, nesse lugar de mulher negra, articulando todo o conhecimento e toda, inclusive, capacidade econômica, né, deles enquanto família negra de classe média, que era raríssimo, né, e instrumentalizar isso e como deu certo, né, essa escolha deles. Inclusive, eles me mostraram muito cedo que nós vínhamos dos egípcios. Sim. Que a nossa história tinha 10.000 anos. E essas histórias não são contadas em nossas escolas até o dia de hoje, apesar da Lei 10.639. Nós somos deseducados, né, pela lei, pela história ocidental. É lógico, horrível porque isso. O desconhecimento de que somos descendentes de rainhas, de filósofos, de reis, de pensadores, e que a tecnologia do ouro, da prata, do diamante, da agricultura, da plantação, as plantations de arroz, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, cuidar do gado, o asfalto das ruas, o aspecto de eletricidade, a beleza da arte do ferro, o trabalho com ouro, com prata, com diamante. Não é à toa que os nossos artesãos e artesãs são basicamente negros. Sim. Que a nossa culinária, nós temos uma forma e uma filosofia de educação que é a nossa capacidade de transformação, que é o movimento que está ligado a Exu. Axé. Axé, Laroie. Olha, a gente tem feito, na entrada do programa, ler um itanzinho e uma dincra. Não deu tempo, né? Porque a ansiedade de ouvir a professora, ela é minha professora, né? Então eu fico querendo compartilhar aqui no podcast todo o manancial de conhecimento, né, que a senhora traz para a gente, que é uma biblioteca viva, não é à toa. E já entrando nesse assunto sobre mulheres no samba, né, e o significado do samba na cultura afro-brasileira, a gente não pode deixar de registrar que a senhora foi enredo, né, dessa escola de samba, que eu tive a oportunidade de ir lá, a convite da escola e da senhora, desfilar na ala dos amigos da Helena. E o que é a maravilha? Eu entrei na avenida chorando, né, no sambódromo do AMB, eu falei, o que é uma pessoa com a sua trajetória de vida ouvir uma apoteose inteira gritando Helena e Oiá, né? E o seu enredo poder ser cantado, era um samba todo cantado na avenida, é que eu chego e me arrepio, porque foi muito mágico, foi um desfile lindo, e eu falei, nossa, nossos ancestrais que foram tão silenciados, hoje a gente tem uma mulher preta sendo homenageada, sendo enredo, a sua história, a sua trajetória é contada. Me fala dessa emoção, por favor. Olha, foi uma emoção incrível. Eu não sei te dizer, para mim parecia que eu estava numa nuvem sonhando, sabe? Porque, primeiro, eu nunca imaginei como uma professora, não é tão desvalorizado o professorado Brasil, nesse país, seria homenageada por uma escola de samba, apesar da escola de samba ser nossa tradição negra. Sim. A escola de samba é oriunda da força das mulheres religiosas negras. E não podemos deixar de dizer que todas as escolas de samba foram criadas por religiosos, por homens e mulheres ligados às nossas tradições religiosas, que, na verdade, elas têm uma visão diferenciada do mundo judaico-cristão. O mundo judaico-cristão, ele compartimentaliza religião de um lado, família do outro, trabalho de outro. A nossa visão no mundo africano é uma visão filosófica. Sim. É uma maneira de ser. Tanto que a minha tese de doutorado, que, simplificando o nome, é O Negro no Espelho, sim, ela mostra que existe uma maneira de se pensar pessoa
no mundo judaico-cristão, e uma outra maneira de se pensar pessoa na tradição negro-africana nagô, especificamente. Porque, inclusive, eu fiz distinção de um terreiro nagô. Porque, apesar de nós termos todas as religiões de base africana no Brasil ligadas ao culto dos orixás, vundunces e quices, são línguas diferentes e formas diferentes de exercer a sua religiosidade. Sim. E é essa diversidade que o mundo judaico-cristão não aceita. Eles acham que Nem se esforçam por compreender, né? Não, eles acham que só existe uma única verdade e a verdade é o Cristo de um ou é a Igreja Católica do outro e vão se degladiar por conta disso. Nós entendemos que a grande riqueza do mundo é igual um Itan que eu gosto muito, que diziam que o mundo... Viu, o Itan veio. O mundo antigamente era o universo, o Orum, era um grande espelho que refletia de uma mesma maneira a Terra. Sim. Um belo dia, uma mulher muito espiritada, muito forte, muito guerreira, pilava com muita força e escapuliu da mão dela o pilão e bateu nesse teto de espelho, que se estilhaçou e caiu, revelando apenas o reflexo do lugar em que ele caiu. Ela ficou muito aflita e disse, agora não temos mais uma visão única do mundo. Ela corre aos pés de Olodumare e diz, e agora, como é que vai ser? Não temos mais a visão de um mundo todo igual. Aí ele disse, agora é muito melhor. Cada pedaço de espelho reflete única e exclusivamente o lugar em que caiu. Então, ao invés de você ter uma única verdade sobre o mundo, você tem várias verdades em cada lugar. Axé. Benção, lindo esse Itan, não conhecia. Então, nós somos elementos que lidam com a diversidade das verdades. Isso é tão rico. Que a gente entende que cada território é um território diferente do outro. Então, se eu sou de Oiá, se eu sou de Ar, não é? Eu sou diferente de uma mulher que é de Nanã, Sim. que é de terra. Eu sou diferente de uma outra mulher que é de água, que pode ser uma mulher de água do mar, Sim. com grande força e potência, uma Iemanjá, e pode ser uma outra mulher que seja de águas serenas, reprodutivas, de lagoa, como a Oxum, que vai em ondas que te seduzem e que permitem que você se olhe no espelho sem vir com o arrebatamento de uma onda que te derruba. Então, você tem uma diferença de uma água de lagoa demais, né? para uma água do mar. Sim. Você tem uma Iemanjá, que é o princípio de todas as águas, Sim. porque o oceano pode estar calminho, pode estar revolto, pode ser diferenciado no seu fundo, pode estar batendo na areia devagar, pode estar Pode batendo estar rápido. escondendo tesouros. Exatamente. E você tem a água na lagoa, que é uma água fértil, que é uma água tranquila, Sim. e que, inclusive, é representada pela gema do ovo, Sim. porque é água que tem vida, que tem peixes que vivem em harmonia e que são doces e suaves, são bons de conviver. Isso. Então, vejam, os orixás, eles são as energias da São natureza. essas energias. E, professora, essas mulheres religiosas, então, que geraram, né, o samba, como a gente conhece hoje, muitas pessoas hoje religiosas não têm essa compreensão, e eu quero muito te ouvir falar sobre isso. Como é que a gente, então, faz essa conexão do samba, do terreiro com o samba? Como é em que momento... Porque, exatamente, a escola de samba, ela reproduz um pulo do gato que o povo preto fez por ser muito sensível e perspicaz da procissão da igreja.
ele entendeu, inclusive, como o processo que nós temos de lidar com a nossa ancestralidade é através da lembrança dos nossos ancestrais. Quem foram nossos avós, nossos bisavós, nossos pais? Porque a gente tem a crença de que quando você lembra das pessoas, elas continuam vivas dentro de nós, mesmo que não tenham mais corporeidade. E aí nós temos uma tradição que lembramos essas pessoas através do canto. Sim. Louvando, inclusive, as características dessas pessoas e dos lugares em que elas vieram através dos nossos cantos, que nós chamamos, não é? Oriquis. São os oriquis. Então, quando você canta para cada orixá, o canto característico dele, você está caracterizando uma energia da natureza. Sim. Quando você canta um samba enredo, não é? Quando eu digo Chica da Silva, do cativeiro Zambô, todo mundo sabe que eu estou falando do meu Salgueiro. Sim. E, inclusive, o território do Morro do Salgueiro, e aí vem o equilíbrio entre os princípios femininos e os princípios masculinos, está muito ligado à calça larga. Calça larga era um sacerdote de Xangô, que tinha também uma mãe de santo do Salgueiro ligado à religiosidade africana. O Salgueiro é uma grande pedreira. E de onde vem o fogo? O atrito de uma pedra com a outra. Mas para você obter o fogo desse atrito, você tem que assoprar. E o sopro é o ar. E o ar é Yansan. E é por isso que você tem uma relação entre Xangô e Yansan. Não é? E veja bem, o Morro do Salgueiro eram 3 escolas que ficavam se degladiando e perdiam das outras escolas. E um belo dia, o Calça Larga disse, nós somos o povo do Salgueiro, o povo da pedreira, vamos nos unir em torno de Xangô. E ao invés de ficarmos brigando entre nós e perdermos das outras, vamos nos juntar, vamos nos fortalecer. E surge o Salgueiro, nos anos 50, juntando 3 escolas de samba diferentes, sob a égide de uma mesma forma de viver num território de pedreira, porque tinha Xangô. E Xangô, inclusive, é o orixá padroeiro do Salgueiro, e as cores do Salgueiro, branco e vermelho, são as cores de Xangô. E, inclusive, eu fui muito amiga do professor Júlio, que só saía fantasiado de Xangô, qualquer que fosse o enredo do Salgueiro, porque ele representava a energia da população residente no Morro do Salgueiro. Sim. Então, é preciso entender que Tia Ciata vem do recôncavo baiano, trazendo toda a tradição dos nossos terreiros, não é? Casa Branca, primeira escola de samba, coitada. Primeiro terreiro, não é? Está ligado a todo um processo da força da vida, da alegria de viver. Então, a gente reza, girando, cantando, tocando, é um movimento para mostrar que nós sabemos que a Terra está em movimento, está girando, e nós entramos em sintonia com o movimento da Terra, com o movimento da galáxia, com o movimento do cosmos. Nos integramos a uma natureza, a um espaço maior que nós sabemos que existe, apesar de não termos contato direto com ele. A nossa fé é muito mítica, né? E para a gente poder, os ouvintes com certeza estão ansiosos, né, por conhecer um pouco mais dessa história do samba, por essa perspectiva, né, de como que a gente desemboca essa cultura, essa efervescência toda cultural. Eu quero aproveitar, né, e trazer aqui um pouquinho, né, para quem está assistindo o programa, né, mais uma dica da Mãe Flávia, fazendo um convite especial para você que está buscando estudo de qualidade, reconhecido pelo MEC, e que promova uma reflexão teológica e cultural sobre as religiosidades afro-ameríndias e sua relação com as demais ciências, e a abordagem promovida no curso traz uma perspectiva, inclusive, afrocentrada, e é por isso que essa especialização ela tem como objetivo a valorização das tradições religiosas de matrizes africanas e indígenas, né? Ou seja, como povos originários, né, desse país após a invasão de 1500, é importante lembrar. Se você quiser saber
mais sobre esse universo de saberes ancestrais e como garantir sua matrícula, clica aqui no link que está aqui na descrição desse vídeo ou acessa o site umbandaead.com. E, professora Helena, quando a gente indica para as pessoas, principalmente as pessoas que estão dentro da religião, que busquem saberes e conhecimento, e quando a gente ouve, né, a senhora falar, é um livro, né, é a oralidade, a potência da oralidade africana, né, mas que nascemos descolados disso. Então, muitos de nós fizemos o movimento de buscar essa história, de pesquisar essa história desse povo preto. E eu tenho entendimento, né, que foi essa busca que possibilita a senhora trazer essa leitura para todos nós como objeto de tese, de doutorado, de mestrado. E aí, quando a gente vê hoje o maior espetáculo da Terra, que são o desfile das escolas de samba, né, e a gente vê pouca presença preta, o orixá, que a senhora acabou de falar, olha, o orixá vinha, o Xangô de Salgueiro, e hoje a gente já não vê mais tanta conexão de compreensão do momento em que Tia Ciata vem trazendo essa resistência do samba e essa ligação de terreiro. Como é que a senhora faz a leitura hoje da questão racial, do próprio preto, da própria negra dentro do samba? Houve um hiato, não houve? Qual é a sua leitura? Eu faço a leitura seguinte. O Paulo da Portela, quando no início desse século XX, as escolas de samba começam vamos dizer assim, o samba começa a ser tocado pelas ruas, o Estácio aqui no Rio estabelece um tipo de samba, e é muito interessante que a gente observe que as primeiras gravações de samba são gravações de pontos de macumba. Sim. É uma relação direta ligada a uma proposição do grupo do Rio de Janeiro, que é muito de viçungos, é muito de cantos de trabalho, é muito de uma forma ligada à Clementina de Jesus, não é? Falando de pontos e cantos de umbanda, a orquestra do maestro Abigail Moura, mas aí vem a leva de baianos para cá, que trazem o canto da Nigéria, e a tradição dos orixás, e o canto dos orixás. E a casa de Tia Ciata vai ser um ponto ali na Praça 11 de encontro da musicalidade que já existia dos nossos cantores de origem angolana com os cantores e as mulheres baianas e os baianos de casa de Tia Ciata, que vão trazer o samba de roda da Bahia. Sim. E aí, a roda de jongo, que era uma roda que cantava para a ancestralidade africana de Angola, porque os pontos do jongo são chamados pontos de macumba, são os pontos iniciais que canta para a ancestralidade. Lembrando, para elas não serem esquecidas, né? Como a senhora falou inicialmente. Né? Para o Preto Velho, para Maria Mulambo, para uma série de elementos provenientes da história dos negros que vieram de Angola e do Congo. Quando chega o samba de roda da Bahia, ele vem com um samba que começa a falar da mulher, da relação das pessoas. Do cotidiano, né? Do cotidiano. Desse novo africano nesse novo continente, né? Inclusive de uma visão de um grupo que era da cidade de Oió, do rei de Oió, e que traz uma história, porque o pessoal da Nigéria vem para cá no século XVIII. O pessoal de Angola veio no século XVI. Então, a rainha Nzinga de Angola não teve a força nem a influência que Xangô, que era rei, traz com o pessoal de Oió no século XVIII, que resistiu mais tempo à dominação dos brancos na África. Tá? Então, a gente tem o reino de Oió, que levou 2 séculos para ser conquistado, e o reino de Angola, que perdeu logo no século XVI para os portugueses que chegaram. E nós temos ainda
um terceiro reino, que é o reino do antigo Daomé, Sim. do pessoal do Benin, que vai para o Maranhão depois, e que é também no final do século XVIII derrotado. Mas você tem, então, um grupo que tem o boi e o tambor de mina do Maranhão, que é o grupo Jeje. Você tem o grupo que foi basicamente para Bahia e parte de Pernambuco, que é o pessoal que vai para a música dos orixás, o canto dos orixás, e temos o pessoal que veio inicialmente para o Rio de Janeiro, primeira capital, né? A primeira capital foi Salvador, depois fica Rio de Janeiro, que se transforma numa capital do país e que vai ter um trabalho muito interessante com os sambistas de Angola, que quando se junta o pessoal de Angola com o pessoal da Bahia, gera o BID e cria um novo samba, porque o samba da Bahia era um samba de roda. A procissão andava, caminhava. Então o BID arranja um jeito de transformar o samba de roda num samba de andar. Sim. E fazendo com que a procissão, que contava a história de um santo, passasse a ser a forma de se contar a história da comunidade preta. E Paulo da Portela, quando vai para Oswaldo Cruz e cria uma primeira forma de contar essa história, o que ele vai pedir? Até 1930, não tinha escola para negro no Brasil. E a primeira alegoria que o Paulo da Portela faz, nos anos 30, é um quadro de escrever, e ele pede louva o professor e pede escola para a comunidade preta. E nesse primeiro desfile surge, então, a alegoria e um canto, falando da importância da necessidade da educação, pedindo professores, pedindo escola para a comunidade preta. Então a gente vê, né, diferentes estratificações do racismo, né? Então a gente primeiro louva os nossos ancestrais e vamos fazer o percurso da rua, né, para poder cantar essa história. Adorei essa junção contar, né, essa história. E me lembrou um pouco, né, nós que já estivemos na África, né, a senhora muito mais do que eu, essa forma de louvar, né? Na minha iniciação para Oiá, na Nigéria, eu tive que sair à rua, só então que eu entendi o que é a saída do candomblé. Porque depois é o cortejo onde você mostra toda a sua comunidade, quem você é. Olha, eu estou aqui toda arrepiada. E o renascimento, coisas, né? Porque o encontro, quando a gente vai, essa história de entender o que foi Anassô, não é, a Casa Branca, foi o grupo de negros que não podia resistir, porque se não se convertesse à Igreja Católica, morria. A sacação da Rainhazinha, quando vai conciliar com o Papa, ela diz, bom, ele só vai liberar os meus soldados se eu me converter à Igreja Católica, erguendo uma igreja para Santana e batizando com o nome de Ana. Ela disse, em Angola, a gente cultua a nossa ancestralidade. O que são os santos pretos? Se não ancestrais nossos também. Então é um culto de ancestralidade. Sim, e essa sacada é muito importante. E ela pega então os tambores e coloca no adro da igreja. E cria as ordens religiosas pretas. E as ordens religiosas pretas vão mudar, inclusive, todo um sentido da filantropia dentro da Igreja Católica. Que depois, inclusive, vai nos ajudar a gerar os terreiros. Exatamente, porque, inclusive, ela vai criar a tábua para os desvalidos, pegando as crianças que tinham que ser abandonadas para que as suas mães pudessem alimentar os filhos das madames, das sinhazinhas. Ela cria, então, são as ordens religiosas que cria a roda para os bebês, atendimento para as crianças órfãs. E compram escravos para dar alforria para eles. Exatamente. E sempre, depois das orações da igreja, faziam a sua roda de culto para
os seus ancestrais, o cirrum. O cirrum, que depois virava o samba. E depois virava Professora Helena, eu queria voltar um pouquinho numa parte muito importante, né? Quando a senhora faz esse recorte geográfico, étnico, do que foi o samba da Bahia, o samba do Rio, o que se chamou de samba no Maranhão, que a senhora falou do boi. Isso também tem a ver, essa origem étnica, e muitos sambistas não sabem disso, desse animal que a escola tem a ver com esse lugar, né? Porque, por exemplo, meu avô foi um dos fundadores da Unidos de Padre Miguel, que foi uma escola que ganhou agora, né, e vai para o grupo especial. E o boi é o símbolo, né, da Unidos de Padre Miguel. Então, numa pesquisa, a gente pode considerar, inclusive, uma origem, o quê? Dos lugares sagrados no Benin, a Portela com a sua águia, e tem escolas de samba que tem o tigre. Exatamente. Isso tem a ver com o animal sagrado daquela etnia. E, inclusive, com histórias muito interessantes. Porque, inclusive, tem uma história muito interessante, que é a história de Ayan. Ayan é linda, a história do tambor. É linda. Conta pra gente, por favor. Que, na história do tambor, você tem toda uma visão do boi como sendo um animal sagrado, porque dele tudo se aproveita. Tudo. Desde os chifres do boi, a pele do boi, até as fezes do boi, tudo do boi desde as tripas, coração, carnes, tudo, casco, tudo é aproveitado. E quando você começa a fazer uma análise do Bumba Meu Boi, a gente tem que ver que Mãe Catirina e Pai Francisco, que são os elementos fundamentais do boi, ela quer a língua do boi, mas não é qualquer boi, ela quer o melhor boi, o boi mais valioso, mais potente, mais forte do coronel. Porque o que ela quer? Ela quer a língua do boi. A língua serve para quê? Para fala. Ela quer o direito de fala para seus filhos. Ela quer a força do boi, a força da fala, a força da oralidade para os seus filhos. E a estratégia do Pai Francisco, que vai se aliar com o pajé, na força da espiritualidade, sabendo que se ele tirasse a língua do boi, o boi iria morrer, mas entendendo que a nossa fala pode ficar sem ser ouvida, mas ela não vai morrer. Nós estamos vivos. Então, há toda uma simbologia no boi, e aí você vai ver que no Brasil inteiro, de norte a sul do país, você vai encontrar diferentes tipos de boi, porque a lenda do boi é a lenda da força do povo negro, que através da sua oralidade, através do seu canto, através da sua fala, mantém vivos os seus ancestrais, vivos as suas convicções, a sua fé e a sua espiritualidade. A gente reza cantando, dançando e honrando o nosso corpo. Tanto que, se a gente não tinha arma, a gente faz do nosso corpo arma. E surge a capoeira. E surge a maneira de você usar o seu corpo como uma forma de resistência e de luta. E essa, quando eu vejo os animais à frente das escolas, né, e quanto os animais são sagrados. Por exemplo, para nós, né, que somos a PTB, iniciadas em Ifá, o quanto o elefante é simbólico, né, para quem cultua Ifá, porque é um animal que ele, embora muito grande, ele tem que ter muita sabedoria, muita inteligência. Então ele aprende, captura muito e é muito emocional. Exato. E é muito importante que você lembre que, como a sociedade Gueledés da Nigéria, como a relação com o princípio feminino em equilíbrio com o princípio masculino, está representada nas escolas de samba através da dança do mestre-sala e da porta-bandeira, que traz a bandeira que representa a ancestralidade. Nós estamos aqui hoje porque tivemos um pai e uma mãe que vem de uma avó e de um avô, de um bisavô, de uma bisavó, de uma tataravó, e assim a gente vai até uma quinta geração para poder entender como estamos aqui. Sim. Então, esse sentido de
sair a céu aberto, entrando em contato com o resto da galáxia, porque a gente tem uma visão de um Deus que é Olodumare, não é? Para os Yorubá, que pode ser Zambi, e pode ter outros nomes para o pessoal Jeje. É muito interessante entender que a nossa visão é de um espaço sideral com outros planetas, outras galáxias, outros seres. Tanto que a gente tem esse Deus Supremo, que é o Olodumare. Depois de Olodumare vem os Éboras. O que são os Éboras? São todos os elementos do universo que eu não conheço. Aí depois é que vem os orixás, ou inquices, ou vudus, que são aquelas energias da natureza que nós identificamos. Então, Deus criou tudo que existe no universo. E nós temos uma visão tão grande desse movimento e dessa hierarquia que cria diferentes seres, mas todos filhos de Deus, estão todos numa mesma linha reta, indo éboras, orixás, vudus, inquices, ancestrais, seres humanos, animais, vegetais, minerais e aqueles que são imaginados por nós, os elementais, e todos sob a égide de Deus. E essa cosmogonia, a gente percebe ela, né, professora, na escola de samba, né? Ou seja, a comissão de frente, a velha guarda, a porta-bandeira e a bandeira, o feminino e o masculino, as baianas. Eu queria ouvir um pouquinho, a senhora também falar para a gente um pouco disso, e já trazendo um pouco essa organização das escolas de samba, eu queria chamar atenção para isso, né? Antes da gente começar a gravar, a gente pensava aqui no ITAM, né? E aí a senhora falava, eu gosto muito de um ensinamento que diz, é preciso mais do que uma pessoa para criar uma criança. Precisamos de toda uma aldeia para criar uma criança. E a escola de samba representa exatamente a escola, a aldeia, né? Onde estão escola de samba. Todos os ancestrais, os mais velhos, os jovens, os adultos, os de idade intermediária, os mais velhos, todos. As senhoras, né? As baianas, né? Ou seja... Porque, inclusive, para nós, envelhecer, para mim, é adquirir sabedoria. Não é um problema, eu não me sinto nem um pouco. Eu só digo, mas você não aparenta ter 80 anos. Eu digo, mas eu tenho com muito orgulho. Isso, e não nega, né? Não, eu também não nego minha idade. Deu possibilidade de ter informação e conhecimento e potencialidade de vida muito maior, porque me deu capacidade de continuar pensando e aceitando e querendo ouvir e aprender com minha neta. Eu digo que sou simplesmente jovem há mais tempo. E esse aspecto é alguma coisa que você me lembrou agora, que eu acho importante de citar. A nossa oralidade é tão importante que o samba enredo tem uma importância básica. Eu fiquei muito revoltada de ver julgamento de jurado dizendo que o samba do Martinho da Vila sobre Aquibalá não tinha rima e que repetia muitas palavras. Gente, não existe samba enredo mais completo, que conte mais a história, falando de criança, libertar, salvar, situando, repetindo as coisas que têm que ser enfatizadas. E quem foi que disse que o samba enredo tem que seguir norma literária gerada pela língua portuguesa? A estrutura do samba de síncope não é 2 para lá, 2 para cá. Sim. E a melodia é algo que vem de dentro para fora. E a poesia não está na rima, está no sentido lógico e claro do que está sendo exposto. Então, é um absurdo colocar gente que tem uma formação acadêmica eurocentrada, que não tem a mínima ideia do que seja um ITAM, do que seja a história do samba, que é o que a gente está falando aqui. Não, é uma forma de comunicação. Sim. Basta dizer que Villa-Lobos reconheceu 184 ritmos diferentes
nas músicas africanas. É de uma riqueza. É uma riqueza extraordinária. É o que o Fela Kuti contribuiu para o que é a música preta e que muita gente nem sabe quem é Fela Kuti. Exatamente. Se a gente teve movimento de jazz, de blues, Michael Jackson e o rap. Não, e quando você vê tudo isso vem de Fela Kuti. A música negra americana, quando rock, ele apresenta daquela forma ousada, rock, né? Olha a riqueza. O rock, o blues, salve Fela Kuti, o samba, o reggae, né? Há várias outras manifestações negras. O kuduro. Sim. Né? O samba. Sim. O jongo. A salsa senegalesa, que eu dancei bastante no Senegal, que é uma delícia, inclusive. Exatamente. Entendeu? Então, nós temos variados ritmos e danças africanas. O Martim da Vila contribuiu demais com as quizombas, trazendo diferentes manifestações, e foi o primeiro a trazer o Canto Livre de Angola, mostrando para a gente uma manifestação cultural negra, africana, genuína, no Rio de Janeiro, na Sala Cecília Meirelles. Quando eu estive em Cuba, no início dos anos 2000, com Mãe Beata de Iemanjá, minha mãezinha com linda, Aderbal, meu pai, não é? E Adailton, nós fomos fazer um encontro com o Balé Nacional de Cuba. Sim. Eles trazendo para a gente o mambo e nós levando para eles o samba. Então, as diferentes manifestações de tradições africanas diversas se enriquecem. Porque nós temos aquela visão de que o outro que é diferente de mim enriquece a minha maneira de ser, de ver e de estar no mundo. A gente entende aquilo como complementariedade. E, professora, o que a senhora entende a escola de samba hoje como um espaço, como um território de resistência dessa cultura negra? Eu vejo a escola de samba como um espaço de brasilidade. Porque a escola de samba, ela recebe o coração do povo preto através da sua bateria. E a gente tem toda uma visão da relação entre aquelas que têm a sabedoria e o conhecimento da capacidade de dar vida ao que está morto, que são as baianas, porque cozinhar significa dar ar, água, terra e fogo para a natureza morta, que se transforma em algo vivo, palpitante, borbulhante e que preserva a nossa vida, que é o alimento. E a importância da avó, né? De dizer, a nossa mais velha não está escondida nem jogada no asilo. Ela está aqui na avenida bailando. Exatamente. Viva. E quando essa mais velha baiana não pode mais ter filhos, ela continua dando vida através da culinária. Ela cria. E tanto que nas cozinhas dos ilês, mulheres mais velhas que não têm mais TPM são aquelas responsáveis pela cozinha porque não têm mais problemas de humor. Porque não menstruam mais, né? São as grandes feiticeiras, não é? Então, depois dos 50 anos, você tem mais... reza comida, pula uma casa, derruba uma casa. Você, até os 45, 50 anos, você povoa o mundo. Depois disso, você tem um grande papel de alimentar o mundo, tanto com a sua comida, quanto com a sua sabedoria. Com a sua oralidade, né? Exatamente. E professora, essa questão das mulheres no samba, eu acho que hoje o que as pessoas entendem do samba ficou muito pouco registrado, né? Como a gente começou a falar, né? Do quantas mães de santo, né? A própria Tia Seata mesmo, essa resistência de cantar o samba, de louvar em forma de lembrança, de memória, de andar cantando, né? Eu passei por isso, como eu falei, na minha iniciação para Oiá, eu fui apresentada em cortejo à comunidade de Badã como alguém que renasceu para Oiá, como alguém que saiu e voltou para a iniciação, e eu acho isso lindo. Não, e isso você esteve lá, mas a gente que está aqui, quando você
tem uma iniciação numa comunidade terreiro, você faz parte de um barco. Sim. E o que significa esse barco? Se você veio num barco de África para cá, e aqui te tiram a sua língua, a sua família, a sua história, a sua identidade. Sua etnicidade. Exatamente. Quando você entra numa comunidade terreiro, você pega um barco de volta à sua origem. E aqueles que estão com você viram seus irmãos, fazem parte daquela sua comunidade. E é uma coisa muito importante da gente entender como a comunidade terreiro, ela se abre para o diverso, e que a gente se encontra na roda. Sim. E qual a grande importância da roda? Todos se veem, todos têm a mesma distância do centro, não tem ninguém que comande mais. E esse sentido de pertencer a um grupo, de viver de mão dada com o outro e de aceitar o outro que é diferente como seu enriquecimento e não como seu inferno. Sim. É uma maneira completamente oposta de ver o mundo. E aí eu vejo para você, nas comunidades terreiro, e da mesma maneira, numa forma desvinculada de religiosidade, as escolas de samba como pontos de encontro de pessoas de diferentes países. Você encontra numa bateria de escola de samba gente tocando que é japonesa, que é descendente de italiano, que é descendente de franceses, diferentes países de Europa, de América Latina, do Japão. Homens e mulheres. Homens e mulheres tocando juntos. Jovens e idosos. Jovens e idosos. E você vai encontrar, dentro de uma escola de samba, baianas que são mulheres, e você vai encontrar baianas que são de igreja metodista, baianas que são de outra religião, sem ser de candomblé. Ninguém precisa ter uma mesma religião ou ter vindo de um mesmo lugar para viver numa escola de samba. A escola de samba vai determinar um determinado território ou uma determinada afinidade de pessoas com aquele ritmo, com aquelas cores, com aquelas pessoas. Então, isso para mim é democracia. Sim. É a relação de vários que acreditam num determinado território e que juntos querem contar uma história e mostrar junto a sua capacidade de cantar, de dançar, de tocar e de reverenciar a vida, porque carnaval e escola de samba é a alegria de viver. E assim, pegando essa conexão do barco e pensando a avenida, né? O barco é exatamente isso, né? Miticamente, eu fui tirada da minha terra ancestral africana num tráfico capturada e vim. Nunca vou saber que barco é esse, né? Porque infelizmente os arquivos foram queimados. Então, miticamente, eu só posso retornar através da reiniciação e celebrar essa forma ancestral de viver. E aí o samba, ele faz com que a gente cure um pouco um banzo. Eu falo um pouco disso nesse livro aqui no Umbanda Preta, e no meu outro livro, o segundo livro, Levanta a Favela, Vamos Descolonizar o Brasil. Da depressão, chamada hoje de depressão, mas esse banzo que a gente sente, dessa saudade de viver alegremente. E aí o carnaval, ele se torna esse deboche. A escola de samba coloca 4.000 pessoas celebrando uma cultura que foi massacrada durante 400 anos. Exato, mas aí, eu acho isso Flávia, tem algo, mas Flávia, importante da gente entender. Por que as escolas de samba, durante certo tempo, trataram de temas absolutamente nacionais? Porque tinham a necessidade de ter uma autorização superior para sua saída. Na medida em que essas escolas de samba começam a gerar lucro, o poder público vai se preocupar em trocar elementos com essa escola. E a liderança dessas escolas, que eram lideranças de gente preta, deixa de ser essa liderança porque ela começa a ter visibilidade no mundo. Não apenas no Brasil. O Rio de Janeiro é o maior espetáculo da Terra. Passa a ser o centro de referência de carnaval do mundo. E as escolas de samba são transmitidas para todos os países do mundo. E geram uma verba, vamos dizer assim, se a Prefeitura do Rio de Janeiro
aplica R$700 mil de apoio às escolas de samba, ela tem a possibilidade, segundo o que a Secretaria de Governo passou para nós em dados sobre o Carnaval, de arrecadar 52 milhões. Uhum. Ela ganha aproximadamente mais de 60% Nossa. o que ela investiu em cada escola de samba. Então, o problema de ganância e de liderança com as escolas de samba vai fazer com que os presidentes e os diretores de escola de samba fiquem cada vez menos negros, porque não há nenhuma preocupação no Brasil de dar condições para que a comunidade negra possa ter um recebimento desse lucro do carnaval diretamente para os sambistas. Então, quem fica sempre renovado dentro da escola de samba são os puxadores dos carros alegóricos, são os artesãos que trabalham no barracão, não é? E há uma briga de troca-troca, mestre-sala, porta-bandeira, diretor de carnaval, responsável por comissão de frente, enfim, elementos que, inclusive, estão trazendo coisas que eu digo, gente, a comissão de frente mostrava a escola, pedia passagem e apresentava o bairro de onde vinha. Hoje a comissão de frente virou alguma coisa assim, mirabolante, não é? Eu estou muito preocupada com o problema da iluminação da avenida. Eu acho um absurdo você ter luzes acendendo e apagando quando um mestre-sala, uma porta-bandeira que representa princípio masculino, princípio feminino em movimento sob a égide dos seus ancestrais, é o elemento mais importante da escola de samba, dizendo eu estou aqui, eu represento esse território, ser apagado. Isso tem que estar sempre iluminado. Então, a prefeitura faz um plano de iluminação para as escolas. Algumas escolas aceitam, outras não aceitam, mas que é alguma coisa, primeiro, que encarece muito. Sim. E diferencia as escolas de samba. Porque e eu faço teatro, eu escrevo para teatro. Sim. A iluminação... Inclusive, antes de encerrar, que a gente já está chegando bem pertinho do final desse programa, e já quero convidá-la para um próximo programa aqui, falando sobre a questão da mulher, desse poder da mulher. Exatamente. E a gente já está encerrando aqui. É alguma coisa em que a iluminação é básica, é fundamental. Sim. Na avenida. A avenida tinha que ficar toda iluminada. Sim. Entendeu? Sim. E para que uma escola, como a Imperatriz, por exemplo, que quis ou não quis usar as luzes da avenida. Sim. Ela quis que as luzes ficassem sempre acesas. A Viradouro, que foi a escola vencedora, Tarcísio, tive a honra de tê-lo como meu aluno no curso de figurino e carnaval da Briga de Almeida, é um doce de pessoa e muito interessado nas nossas tradições negro-africanas. Ele fez um jogo maravilhoso com a iluminação da avenida. Agora, eu acho que aquelas escolas que não fizeram esse jogo também se prejudicaram, mas pensando também que a Viradouro teve um apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro e também da Prefeitura de Niterói, o que é muito natural, mas que faz também com que ela tenha melhores condições do que uma outra escola, da mesma maneira que a Beija-Flor. Assim, essa avaliação do quanto a negritude não está tão presente no poder do carnaval, no poder do samba, é algo lamentável. Eu vejo cada vez menos rainhas de bateria, mulheres negras, mulheres de comunidade. Eu vejo cada vez menos diretores, vejo escolas não cumprindo certos preceitos religiosos, e aí a gente entende também os resultados não tão satisfatórios, porque é Exu que vai à frente de uma escola de samba, assim como o Filhos de Gandhi não sai na avenida e blocos tradicionais de Salvador não botam um cortejo sem saudar, sem dar satisfação a quem tem que dar, porque sabe a história daquilo ali. A
gente percebe esse querendo descaso. ou não, as escolas de samba estão tocando a Guerreiro de Oxóssi. Não é? Querendo ou não, estão tocando para Xangô, para Ogum. E que não deu tempo aqui da gente contar o Itandilu, né, que conta a história dos atabaques. Mas assim, para resumir, os atabaques, eles imitam a batida do coração. Então, é toda uma orquestra dizendo para o Orum, para o Olodumare, estamos vivos e por isso tocamos o atabaque, né? E é por isso que a bateria é o único setor da escola de samba onde ninguém recebe para tocar. O que é a bateria de uma escola de samba, né? É lindo demais, eu amo. Não, e o samba cura, não é? O samba cura, e é isso, né, que eu acabei acho que não complementando. O samba cura, é importante entender que existe um movimento de pessoas gigantescos que trabalham e dependem do samba, produzindo a arte do samba, os carros alegóricos, as fantasias, e que esse mercado, ele é muito subestimado e muito explorado, né, e que a gente precisa repensar um pouco sobre isso. E é por isso que eu gostaria de fazer aqui um pedido Sim. para aquelas pessoas que nos ouvem, que apreciem o desfile da Intendente Magalhães. Sim. Lá nós vamos encontrar as escolas pequenas, mas vamos encontrar o coração da comunidade negra brasileira. Exato. O desfile da Intendente tem ficado cada vez mais cheio, sempre foi, mas tem ficado cada vez mais porque as pessoas têm ressignificado. E também porque, né, professora, a apoteose está cara demais. Exatamente. Né? Porque ela está excludente, né? E eu já falei para o pessoal da prefeitura que o desfile da escola de samba não poderia ficar ligado só à Secretaria de Turismo, porque antes de qualquer coisa, ele é educação e a cultura. Sim, é escola de samba, né? E é uma escola. Escolas de samba. De samba. E a condição de, vamos dizer assim, concentração e segurança dos sambistas continua precária. Então é preferível que a gente tenha uma outra forma de lidar com a escola de samba, vendo como um patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro que precisa ser cuidado, visto e preservado. E que não está sendo. Bom, vocês perceberam aqui que um programa é pouco, né? Para falar sobre samba. Quero convidá-la já aqui para a gente participar, para estar conosco num próximo programa falando dessa questão do que nós estudamos muito e aprendemos muito com a senhora na aula, lá no IFIX, sobre a questão das mulheres, mas numa próxima oportunidade aqui a gente falar mais ainda do samba, que eu acho que é um assunto de interesse de todos nós. Agradecer imensamente. A rede social da senhora, professora? @Helena Teodoro _. Ótimo. Sigam, por favor, essa nossa grande intelectual, essa grande matriarca, essa mulher revolucionária, filha de Oiá, mulher do Dendê, né? Moldada no Dendê e tá aqui hoje com a gente, trazendo essa pequena contribuição, porque uma hora é muito pouco para ouvi-la, né? Imagina, eu é que agradeço a honra de estar aqui com a mãe Flávia Pinto, por quem eu tenho uma admiração enorme há muitos e muitos anos. Essa mulher batalhadora, guerreira, maravilhosa e que apoia todos aqueles que têm dificuldade nesse Rio de Janeiro e no Brasil afora. Muito obrigada por essa oportunidade, pelo seu carinho e por tudo de bom que você sempre traz para todos nós. Axé. Muito agradecida a Oiá pela sua vida, por essa oportunidade. Gente, para vocês que estão aí conosco, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. É muito importante para que as redes sociais entendam que esse conteúdo tem relevância e chegue até mais pessoas, né? Afinal de contas, professora Helena, a gente não tem uma concessão pública de canal de televisão, né? Eu gosto sempre de lembrar que temos um gigante opositor que tem uma concessão pública de canal de televisão. E para a promoção da liberdade religiosa, para o combate ao racismo religioso, a gente entende que educar com conhecimento é a ferramenta de transformação mais potente para promover a liberdade religiosa. E nossos seguidores, eu separei um teaser aqui da instituição Ubuntu para que vocês possam conhecer mais sobre a pós-graduação em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira, tá? Acompanha aqui com a gente esse teaser, eu tenho certeza que vai ser bastante importante para vocês. Ancestralidade é a nossa raiz. Educação é o futuro. A unidade no todo. Pós-Umbanda EAD. Teologia,
cosmologia e cultura afro-brasileira. E para conhecer mais, né, sobre o curso Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira, é só clicar no link que está aqui na descrição ou acessar umbandaead.com.br. Agradecer o nosso apoiador, a Umbanda EAD, onde a gente tem feito uma parceria Rio-São Paulo muito positiva, onde tem sido enriquecedor estar participando como colaboradora, como parceira dessa maior plataforma de cursos e de formação teológica de Umbanda no país, e eu entendo que essa formação ela é fundamental porque ela não vai discutir ritos, ela vai discutir ou trazer o entendimento das filosofias, da história, até mesmo da parte geográfica e política, né, dos territórios que são origem dessa religiosidade que nos curou durante esses 400 anos, gerando inclusive algo que a gente chama hoje como cultura popular do samba. Então, meu saravá fraterno, não esquece de comentar, curtir, compartilhar e recomendar esse programa para outras pessoas que vocês achem que vai valer a pena ouvir o que a gente trabalhou aqui nessa tarde. Meu saravá fraterno, obrigada.